Salve, salve galera, Rafa Marcondes na área. Para você que não me conhece, eu sou ator, sou orientador de teatro, diretor da Trupe Parabolandos. Nós temos um espaço cultural aqui na cidade de Suzano, onde a gente desenvolve aulas de teatro, circo, dublagem, teatro musical e mais um monte de cursos. Se você tiver interesse em conhecer, será sempre muito bem-vindo, tá bom? Hoje eu tô aqui para falar com você sobre dramaturgia. Já ouviu falar essa palavra? Sabe o que significa dramaturgia? Sabe para que serve? Sabe qual a diferença entre dramaturgo e escritor? Não sabe? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Bom, dramaturgia nada mais é do que a organização da ação no papel. Sim. Quando a gente faz uma peça de teatro, muitas vezes a gente começa numa improvisação. A gente imagina uma cena, vai para o palco e a gente faz toda uma cena improvisada, fala um monte de coisas e depois a gente não lembra mais do que a gente falou. É verdade, porque a gente foi falando tudo de cabeça. Então, a gente entra com um trabalho de dramaturgia. Sim, a dramaturgia é a organização dessa ação que a gente fez no palco, no papel. Pega um papel e escreve toda a ação que a gente executou no palco. E essa é a função do dramaturgo. O dramaturgo é o cara que trabalha com dramaturgia. É ele quem tem essa responsabilidade de organizar toda essa ação que aconteceu no papel. E qual a diferença entre dramaturgo e escritor? Bom, o escritor, ele escreve a partir de uma ideia livre. Ele tem uma ideia na cabeça e começa a escrever o seu livro, sem a intenção de que isso se transforme numa peça um dia. Já o dramaturgo escreve com a intenção de que aquilo que ele escreveu seja reproduzido no palco. Ele já escreve com os diálogos, com as ações que devem ser executadas no palco, para facilitar o entendimento do ator. Mas por onde eu começo? Para uma boa dramaturgia, para uma boa escrita do texto, é importante que a gente tem algumas regrinhas, algumas técnicas, que eu chamo de fundamentos da dramaturgia. É uma base para a gente conseguir desenvolver e elaborar um texto. E de uma forma muito organizada, para que qualquer pessoa que pegue esse texto consiga desenvolver, consiga montar o seu espetáculo do jeito que você imaginou. Beleza? Então vamos aos fundamentos da dramaturgia. Primeira coisa que você precisa fazer é ter uma ideia de uma história na sua cabeça. Vamos pegar uma história para a gente trabalhar? Vamos, uma história fácil, uma história que todo mundo conhece. Eu gosto sempre de começar com o Chapeuzinho Vermelho, porque Chapeuzinho Vermelho todo mundo conhece. A história da menininha que tem que levar os doces até a casa da vovozinha e tudo mais. E acontece um monte de coisas pelo caminho, porque ela é desobediente. E você conhece o desenrolar dessa história. Mas para a gente desenvolver o texto, a dramaturgia, aí a história é bem diferente. Porque não basta você contar a história, você precisa colocar os diálogos, você precisa encontrar peças fundamentais para que as pessoas consigam interpretar aquilo que você escreveu. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa encontrar dentro da história da Chapeuzinho Vermelho é uma ideia central. O que é uma ideia central? É o objetivo da sua história. A ideia central precisa ser muito bem elaborada. Ela precisa estar bem definida. Sabe por quê? Porque senão você pode se perder no decorrer do caminho. Se o seu objetivo não estiver bem traçado, você pode começar contando uma história e no meio da história você ir por um outro caminho que não tem mais nada a ver. Já pensou que confusão? Então, a ideia central precisa ser bem elaborada e bem definida. Escreve isso aí para você não esquecer, beleza? Vamos colocar uma ideia central bem elaborada para a história da Chapeuzinho Vermelho? Como eu contei mais ou menos, é a história de uma menininha que precisa levar os doces para a vovozinha, não é isso? Então vamos imaginar essa história. Chapeuzinho estava sentada na sua casa, lá no sofá, assistindo televisão, comendo uma pipoca, e de repente a sua mãe, que estava na cozinha, disse: Chapeuzinho Vermelho, você pode levar esses doces até a sua vovozinha? Aí ela pega o doce e leva para a avó, que estava no quarto da mesma casa. Tá certa essa história? Não. Por isso, a ideia central precisa ser bem elaborada. Eu preciso dizer para onde ela precisa levar esses doces, certo? Se a gente colocar a ideia central como a Chapeuzinho precisa levar os doces para a vovozinha, fica muito vago, porque a vovozinha pode estar na mesma casa, pode estar em qualquer lugar do mundo.
Então eu preciso definir bem essa história para que eu não me perca no decorrer do caminho, certo? Então vamos elaborar essa ideia central. A gente pode colocar assim: a Chapeuzinho Vermelho precisa levar os doces para a vovozinha que mora do outro lado da floresta. Aí melhora, né? A Chapeuzinho Vermelho precisa levar os doces até a casa da vovozinha que fica do outro lado da floresta. Aí a ideia central fica bem elaborada e bem definida. A gente tem um objetivo bem concreto. Não dá para se perder, beleza? Quando a gente encontra a ideia central, a gente parte para uma segunda fase, que é descobrir o protagonista. O que é um protagonista? O protagonista é o personagem que defende o objetivo da história, que defende a ideia central. Então, dentro dessa história, dentro dessa ideia central, quem é o protagonista? Chapeuzinho Vermelho, porque é ela que tem que cumprir esse objetivo, é ela que vai defender a ideia central, é ela quem precisa levar os doces até a casa da vovozinha. Deu para entender? Tranquilo até aí? Ok, então encontramos o protagonista. Quando a gente encontra o protagonista, logo mais para frente a gente vai encontrar um antagonista. O que é o antagonista? O antagonista é o personagem que vai contra o objetivo da história, que vai contra a ideia central. Porém, nem sempre ele é malvado. A gente sempre confunde o protagonista com o antagonista como o mocinho e o bandido. Não é verdade? O bom e o mal. Nem sempre é assim. Porque o antagonista pode ser qualquer coisa. Ele pode ser um medo, ele pode ser um tempo ruim, ele pode ser qualquer coisa que atrapalhe o objetivo da história, que atrapalhe com que a ideia central seja concluída, que atrapalhe o objetivo do protagonista. Deu para entender? Então o antagonista é quem vai contra o objetivo da história, é quem quer atrapalhar de uma forma ou de outra a ideia central de ser concluída, é quem atrapalha o protagonista. Beleza? A gente já vai encontrar o antagonista da nossa história. Mas para uma história ficar bem legal, bem emocionante, cheio de aventuras, a gente precisa encontrar alguns conflitos, alguns desafios. E esse é o passo 4, conflitos. A gente já achou a ideia central, o protagonista, o antagonista a gente vai achar daqui a pouquinho, mas a gente já sabe o que é. E agora, conflito. Uma história, para ser bem emocionante, para ficar bem legal, ela precisa ter um conflito. É o conflito que deixa a história cheia de aventuras, que deixa o nosso público interessado na história. Para uma história ficar bem legal, é preciso ter conflitos, porque os conflitos sempre vão ter que ser superados. Ou não, às vezes pode dar ruim, né? Mas a ideia é que a gente tente superar os conflitos, e isso causa uma ação, causa alguma aventura, e isso deixa o público sempre muito interessado, beleza? Vamos colocar um conflito aí na história da Chapeuzinho Vermelho? Ela pegou a sua cestinha de doces, que a mãe dela pediu para levar até a casa da vovó, que fica do outro lado da floresta, e aí ela pegou a sua bicicletinha, pôs a cestinha em cima e saiu, né? Pedalando e tal. Chegou lá na frente, tinha uma placa escrito: caminho seguro, caminho para a morte. Ou atalho, né? E aí ela teve um conflito. E foi um conflito interno. Por quê? Porque antes de sair de casa, a mãe dela disse assim, ó: Chapeuzinho Vermelho, vá pelo lugar seguro, vai pela cidade. Não pega o atalho de jeito nenhum, porque é muito perigoso. E aí ela queria voltar logo para terminar de fazer as coisas que ela estava fazendo e tudo mais, estava com pressa. Coisa de Chapeuzinhos Vermelhos. E aí ela teve um conflito. Ela queria voltar logo, mas ela tinha que respeitar, obedecer a mãe dela. Então ela ficou nessa: eu vou, não vou, vou por aqui, vou por ali, não sei o que eu faço. Isso é um conflito. Imagina uma criança assistindo essa história, assistindo a sua peça ou lendo o seu texto pela primeira vez. Ela vai ficar já em conflito também, vai ficar emocionada com isso, né? Porque ela vai pensar o seguinte: Chapeuzinho, obedece a sua mãe, você não pode ir para o lugar errado. E aí a Chapeuzinho decide pelo atalho. E aí um monte de coisas começam a acontecer, né? A gente pode colocar mais conflitos, que a estrada estava esburacada, que estava escurecendo e assim por diante. Quanto mais conflito a gente coloca na história, mais interessante a história fica, porque mais coisas a Chapeuzinho vai ter que enfrentar, beleza? Entendemos até aqui? Vamos continuar. Quando ela escolhe esse caminho errado, automaticamente leva para um conflito muito maior, que a gente chama de
Antagonista, como eu já falei antes. Assim como o conflito, o antagonista quer atrapalhar a ideia central de ser concluída, quer atrapalhar o objetivo da Chapeuzinho Vermelho. E o antagonista é o maior conflito que ela vai enfrentar, é o maior desafio que ela vai enfrentar. E nesse caso, nessa história, o desafio ou o antagonista é o lobo mau, certo? O lobo mau. Por quê? Porque o lobo mau ouve a Chapeuzinho vindo pelo atalho e ele decide pegar os doces da Chapeuzinho Vermelho. Já pensou que loucura? E eu volto lá atrás, quando eu falei que nem todo antagonista é malvado e nem todo protagonista é bonzinho, né? Porque a gente pode inverter a história de lado. A gente sabe que o lobo mau é malvado, até porque o nome dele é lobo mau, não é lobo bom. Não é verdade? E a gente sabe que a Chapeuzinho é só uma menina, uma criança. Se a gente inverter a história, quem passa a ser o antagonista é a Chapeuzinho Vermelho e o protagonista, o lobo mau. Certo? Concordam comigo? Então, se a gente colocar a ideia central pelo ponto de vista do lobo, ele que tem que cumprir o objetivo. O que pode ser? Então deu para entender? Se a gente inverter os papéis, o lobo mau passa a ser o protagonista e a Chapeuzinho passa a ser o antagonista. Beleza? Depois você pode exercitar, fazer essa brincadeira, imaginar qual seria o objetivo do lobo. Por que queria pegar o doce da Chapeuzinho Vermelho? Faz muito sentido, né? Ele podia caçar qualquer coisa na floresta, mas você pode exercitar. Então imagina, qual seria a ideia central pela perspectiva do lobo mau, beleza? Quando a gente encontra o antagonista, aí muita coisa começa a acontecer. Então o lobo mau tenta pegar o doce dela e ela não deixa. E ela fala que está indo para casa da vovozinha e tudo mais, que é o doce da vovozinha dela. Então o lobo mau tem uma ideia. Já que você não quer me dar o doce, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até a casa da vovozinha, fantasiar de vovozinha para pegar os doces da Chapeuzinho Vermelho, né? Depois que a gente passa por um monte de coisa, por conta desse conflito, né, com o antagonista, por conta dessa aventura aí que surgiu, a gente encontra o quinto passo, o clímax da história. É verdade, a gente já falou de ideia central, protagonista, antagonista, conflitos e agora clímax. O que é o clímax? É o ponto alto da história, é aquele momento que você fica com o coração aqui em cima assim, ó, sabe, apertado, porque ou vai, ou vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado. É esse momento, é aquele momento que a sua série preferida acaba, sabe? Quando o episódio acaba no melhor momento e você fala, agora eu quero saber o que ia acontecer. Esse é o clímax. Por quê? Porque o clímax te deixa muito interessado em saber o que vai acontecer a seguir. Então toda a série vai acabar num ponto muito alto, num clímax, para te deixar interessado, para te deixar com vontade de ver o que vai acontecer a seguir. Então, na história da Chapeuzinho Vermelho, o clímax qual é? É a parte que o lobo mau já está na casa da vovozinha, porque ele foi na frente, né? Entrou na casa da vovozinha, colocou a roupa da vovozinha e tudo mais. E aí a Chapeuzinho chega, bate na porta, vovozinha, a senhora está aí? Sim, pode entrar. Mas era o lobo mau. E ela fala, vovó, que orelhas grandes você tem. É para te ouvir melhor. Nossa, vovó, que nariz grande. É para te cheirar melhor. Nossa, vovó, que boca grande. É pra te comer. Não tem aquela parte? Essa parte é o clímax da história. Fazendo essas perguntas, é como se a gente estivesse subindo uma montanha-russa. Pensa na criança vendo essa história. É uma história infantil. Então pensa numa criança ouvindo essa história, ou lendo essa história, ou assistindo essa história. É como se estivesse numa montanha-russa. Sabe quando o carrinho está subindo e você vai ficando com aquele friozinho na barriga e tudo mais, e vai dando aquela emoção, e de repente você está lá em cima, e aí não dá para voltar. É aquela coisa que você fala, e agora? Esse é o clímax da história. Quando você fala, e agora? Né? Ele vai te causando uma sensação de emoção e tal, e aí tem a parte que o carrinho despenca da montanha-russa, que é aquela descarga de emoção. Né? Então o clímax é essa subida para a gente chegar lá em cima. É colocar bastante emoção, deixar uma carga pesada para as pessoas que estão assistindo, para elas ficarem com muita vontade de saber o que vai acontecer a seguir, certo? E a gente passa para o último passo, o sexto passo, que é a conclusão ou desfecho da história, né? Depois do clímax, o carrinho despenca, acontece aquele monte de coisas e aí vem a conclusão. Qual é o objetivo que você tinha colocado no começo da história? Qual é a ideia central? Então, basicamente é o começo, o meio e o fim. É pensar direitinho. Porém, para a gente chegar no fim certo, a ideia central precisa estar sempre bem elaborada. O protagonista tem que saber qual é o seu objetivo.
Os conflitos precisam aparecer o tempo todo para a história ficar bem interessante. O antagonista precisa ser forte, ele precisa estar engajado no objetivo dele. E a conclusão, ela pode ter um final feliz ou não. Se o protagonista consegue concluir o seu objetivo, a história teve um final feliz. Deu para entender? São 6 técnicas, 6 regrinhas básicas para a gente conseguir organizar bem a ação no papel, para a gente ter uma boa dramaturgia. Simples, né? Tenta fazer isso. Imagina uma história, coloca uma ideia central, descobre o protagonista, o antagonista, coloca bastante conflito, pensa num clímax bem emocionante e coloca uma conclusão bem legal. Se você fizer isso, sua história vai ficar certinha, redondinha. Qualquer pessoa que pegar para ler a sua história vai conseguir entender e vai conseguir se emocionar. Aí você fala assim, mas eu não quero ser dramaturgo, eu não quero trabalhar com dramaturgia, eu quero ser ator. Bom, a dramaturgia te ajuda também na construção e no desenvolvimento dos personagens, sabia? Porque todo personagem, ele tem uma ideia central, ele tem um objetivo para cumprir, não é verdade? Todo personagem encontra conflitos na vida. É natural, assim como nós. Todos os personagens têm altos e baixos. São os clímax. Então, serve para você na construção de personagens também. Você pode usar todas essas regrinhas para desenvolver a vida do seu personagem. Porque um personagem sem uma vida bem elaborada, sem uma história bem construída, ele não existe de verdade. Para ele existir, o personagem precisa ter uma alma, precisa viver de verdade. Que nem a Turma da Mônica, por exemplo. O cara escreveu uma história e, de repente, a Mônica existe de verdade. O Cebolinha existe de verdade. Todo mundo está lá de verdade. Você nem lembra, às vezes você nem sabe quem foi que escreveu a história, quem inventou a Turma da Mônica. Né? Porque a Mônica existe sozinha, ela tem a vida dela, ela vive no mundo dela, os amigos dela e tudo mais. A gente sabe os gostos, a gente sabe o que pode, o que não pode falar para ela, a gente sabe o temperamento, a personalidade, tudo isso, né? E tudo isso a gente só sabe porque foi feita uma boa dramaturgia, tanto para os personagens quanto da história como um todo. Porque cada história tem uma ideia central. Não é verdade? Lá na Turma da Mônica tem vários gibis, várias revistinhas para a gente ler. E cada revistinha tem uma ideia central, com seus conflitos, seus protagonistas, antagonistas e assim por diante. Certo? Às vezes a Mônica é a protagonista, às vezes ela é antagonista. Depende da história. Porém, todos os personagens têm um objetivo e às vezes diferentes da ideia central da história. Então, a gente tem que ficar bem atento a tudo isso para conseguir, da melhor forma, entregar um trabalho bem bonitinho para o nosso público, para as pessoas que vão nos assistir. Às vezes a gente pensa que não vai ter criatividade para desenvolver uma história. E o que você faz quando você quer ser dramaturgo, quando você quer escrever uma história, ou quando você quer construir um personagem, mas você não tem uma ideia, tem uma criatividade, ou você acha que não tem criatividade para isso? O que a gente faz quando isso acontece? A gente usa a imaginação. Você sabe que tem um cara chamado Konstantin Stanislavski, e ele disse em um dos seus livros o seguinte: o ator precisa aprender a ter imaginação, porque a imaginação é a ferramenta mais importante para o ator. Se o ator ou o dramaturgo não tem imaginação, ele tem duas opções. Ou ele desiste, ou ele aprende a ter imaginação. Mas como é que eu aprendo a ter imaginação? Todo mundo nasce com imaginação. Quando a gente é criança, a gente brinca, a gente imagina, a gente viaja. A gente não tem vergonha de brincar, de ser alguma coisa, de viver uma experiência. Quando a gente vai crescendo, a gente perde um pouco essa habilidade. E quando isso acontece, existem algumas técnicas que podem nos ajudar a desenvolver essa imaginação, a ter mais criatividade para criar um texto, para criar um personagem. E uma das coisas que a gente pode fazer é usar uma palavrinha mágica chamada se. Exatamente, se. Quando a gente usa esse se mágico, abre um leque na nossa criatividade, porque ele dá mais opções para desenvolver a história. A gente usa mais ou menos assim: e se eu pudesse fazer tal coisa? E se eu fizesse tal coisa? É importante que esse se seja sempre para uma ação e não para um sentimento. Porque o sentimento é uma coisa muito interna. Só você vai saber o que você está sentindo. Já a ação, todo mundo vê. E quando a ação acontece, ela sempre desencadeia uma outra ação. Por exemplo, vamos supor que a gente está jogando bola, eu e você. Aí eu chuto a bola para você,
você chuta a bola de volta para mim, eu chuto para você de novo, você chuta para mim, e assim a gente está jogando, a gente está desenvolvendo uma ação. A brincadeira tá legal, mas de repente começa a ficar sem graça, a história fica mais ou menos, a brincadeira começa a ficar meio chata. Então eu penso, e se eu chutasse essa bola na casa do vizinho? E eu chuto, porque esse se vem para uma ação. E se eu chutar essa bola muito forte? Se eu fizer isso, com certeza outra ação vai acontecer. Se eu chuto a bola muito forte, de repente pode ir na casa do vizinho, de repente pode acertar a janela da casa do vizinho e quebrar o vidro. Já pensou? E isso faz com que a minha história comece a ganhar mais vida, mais força. Esse se abriu o campo da imaginação para eu conseguir desenvolver, para eu conseguir escrever a história. Porque se eu chutei a bola na casa do vizinho e quebrou o vidro, eu vou ter que ir lá buscar a bola. E aí eu vou enfrentar alguns conflitos, que vai deixar a história mais interessante. Vai que eu tenho que pular uma cerca que é alta, vai que na casa do vizinho tem um cachorro, vai que o vizinho é muito bravo. Já pensou? Então, com uma simples palavrinha chamada se, e se eu, lembra sempre disso. Quando você achar que não tem mais criatividade, quando a imaginação estiver esgotando, você pensa nessa palavrinha e ela vai te ajudar a desenvolver um pouco mais do seu texto. Certo? Conseguiram entender tudo sobre dramaturgia? Perceberam como dá para você usar também como ator nos seus personagens, na criação dos seus papéis? Muito bem! Se você tiver alguma dúvida e quiser me perguntar alguma coisa, eu estou no Instagram, estou no Facebook e vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas, tá bom? E assim a gente cria um contato aí e quem sabe a gente não escreve uma história juntos. Beleza? Muito obrigado por ter me assistido até aqui, eu fico muito feliz e até a próxima, se Deus quiser. Cuide-se bem, viu? Aproveite esse tempo para desenvolver, para escrever, para estudar, porque é isso que importa no final das contas. Valeu, até mais!